de dizer a essência do manifesto e a gente vai adiante nessa Tá. conversa. Deixa eu só fazer um parênteses do Zé Serra, que quando Ah, ele ganhou a eleição da Marta, eu fui coordenar a transição civilizada, com a Luísio Nunes, com o Clóvis Carvalho. Aí um dia ele foi conhecer o palácio lá, que a Marta tinha tirado a prefeitura do Parque Dom Pedro e levou para aquele edifício ali onde está hoje, no Viaduto do Chá. Aí ele andando e tal, perguntou para a Marta: onde você dorme aqui? A Marta falou: não, eu não durmo aqui, eu durmo na minha casa. Mas não tem um quarto e tal. Não, eu durmo em casa, Serra. Aí ele pegou um banheiro antigo que tinha lá e transformou num quarto, porque ele às vezes dormia no palácio lá. Ele não ia para casa. Então, pois é, eu perguntei para ele nessa noite desse jantar, mas vem cá, se um dia você se elegesse presidente da República, como é que ia ser? Ele disse, não, eu só ia despachar a partir de 2, 2 e pouco da tarde. Mas voltando ao manifesto de vamos ontem, lá. fale um pouco Não, dele. então, eu tenho, desde que eu fui lançado aí presidente, toda semana eu passei a fazer uma carta à militância. Aliás, a minha campanha surgiu porque eu, meio preocupado com a situação do país e do governo, fiz um texto que ninguém lê, porque agora só leem o Twitter e 140 toques e tal, mas teve repercussão. Aí, não, mas isso é um manifesto de lançamento. Não era, mas virou uma espécie assim de documento Uhum, síntese do que eu estava pretendendo fazer. Então, toda semana eu faço uma carta à militância, propondo coisas, analisando coisas, criticando coisas. Aí, na sucessão de debates aí que o PT vem fazendo, poucos e com pouca divulgação, porque o pessoal não quer debate, que é assim, o Edinho estava ungido presidente e brigava com a tendência dele para ser aceito e para dizer que não aceitava a tesouraria nas mãos da atual tesoureira. O Estadão chegou a fazer um editorial que dizia que a briga do PT era pela chave do cofre. Então, quando surgiu a minha candidatura, o debate político entrou no PT. Nós saímos da tesouraria e passamos a discutir a situação do país. Então, por exemplo, eu sugeri aos quatro candidatos que mandassem para o Lula uma moção propondo a suspensão de relações diplomáticas e comerciais com o governo genocida de Israel. Os quatro subscreveram e eu mandei para o Lula. Eu sei que ele não vai romper, embora seja considerado persona não grata em Israel. E o embaixador Mauro Vieira, quando esteve aqui na Câmara, falou: não, boicote, tudo bem, mas não dá para suspender relações e tal. Depois até me mandou um zap me cumprimentando pela defesa que eu fiz dele na comissão, que era minha obrigação, né? Bom, então agora a outra iniciativa conjunta, eu tinha proposto que os quatro candidatos fossem até o Lula para demonstrar unidade no PT e cada um dizer ao Lula o que pensava. Isso não prosperou. por que não Mas prosperou? porque eu acho que as pessoas não queriam pedir para o Lula para serem chamadas, mas queriam que o Lula chamasse, né? Mas eu fiz a proposta publicamente. Até porque O que você queria dizer você para o publicou Lula? agora que o Lula não vai votar no PED, né? No Eu li na PET? sua coluna que ele não vai votar por causa dos BRICS e porque não quer se desgastar com os candidatos. Olha, esse Aham. desgaste ele não vai ter porque ele terceirizou o apoio dele, todo mundo sabe. O Quaquá, tempos atrás, falou que esse apoio do Lula ao Edinho é que nem cabeça de bacalhau, que existe, mas ninguém nunca viu, né? E na minha campanha de 2013, o Lula foi no meu lançamento e falou. Agora, todo mundo sabe que ele apoia o Edinho. O Quaquá, que fez essa frase, essa butade aí, voltou, passou a apoiar o Edinho, depois de esculhambar com ele, depreciá-lo injustamente. Mas aí, quando foi ontem, eu sugeri ao Romênio e ao Walter, que são dois candidatos, que a gente fizesse uma declaração pública conjunta sobre como nós estamos vendo a situação atual, principalmente depois da derrota da questão do IOF.
E eles concordaram, fizemos um texto comum e estamos divulgando agora. Sinteticamente, a gente faz um alerta, algumas propostas e um chamamento. O alerta é o seguinte: presidente Lula, PT, a água, essa estratégia de conciliação está vazando água por todos os lados. É hora de mudar, é hora de assumir a ofensiva, é hora de tomar medidas populares, como essa de os ricos têm que pagar mais e os pobres têm que ser isentos. É hora de, pelo menos, exemplar alguns ministros que estão no governo se locupletando e votam contra sistematicamente. É hora de suspender ou revogar várias isenções tributárias e é hora de ir para a televisão. Parece que ouvi dizer que ele vai para a televisão, convocando o povo a nos ajudar. E o chamamento é o seguinte: olha, chegou a hora de ter um PT que mude. Como disse uma eleitora minha lá do Ceará, eu quero o meu PT de volta, ou seja, um PT que vai para a rua, um PT que está presente no território, um PT que não faz campanha só nos anos pares, e para isso, vote num dos candidatos que estão defendendo mudança, ou o Walter, ou eu, ou o Romênio, porque o Edinho quer mudança para continuar tudo como está. Porque Agora, ele fala que diga. quer mudar, critica a situação atual, mas ele se beneficia da situação atual. Por exemplo, as filiações em massa, escandalosas, que ocorreram sem nenhum critério, são filiações destinadas a votar na candidatura oficial. Então, é uma crítica pro forma. Então, o sentido do manifesto é esse. Mostrou, assim, uma união de propósitos muito semelhante ao que agora essa virada de chave do governo, que está sendo criticada, inclusive, no editorial do Globo de hoje, dizendo o seguinte: contra nós, contra eles, que isso aí só vai prejudicar e tal. Como dizia o Brizola, quando o Globo, o Estadão e outros estão falando mal do Lula, não pela gastança como eles faziam, mas porque ele está pondo ricos contra pobres, é sinal de que alguma coisa está bem. Então, acho que Agora, o Lula hum, fez um giro à esquerda junto com o Haddad agora. agora, como é que vamos dizer, o Não Lula sei se fez vai esse. durar, não sei se vai durar. Entendi. Agora, me diga uma coisa, quando você diz, e isso é rigorosamente verdade por tudo que se sabe, e porque você também não é de inventar coisas, quando você diz que o Lula está claramente, o candidato do Lula é o Edinho, e o Edinho não quer mudar as coisas, não parece contraditório e o Lula agora está mudando? Então, mas ontem eu vi no Valor Econômico dizendo o seguinte: é, com o discurso do Lula e do Haddad, o único que está falando em sentido contrário agora é o Edinho. Mas acho que ele também está mudando, porque, por exemplo, ele deu entrevista na Páginas Amarelas, que dá Quem? O azar Edinho? danado, o Edinho, lá O atrás. Edinho da É, Azar, é? dá azar, o Vacareza Pô, estava eleito presidente da Câmara, deu entrevista na Páginas Amarelas, dançou, né? O ah, Humberto qual- Costa já deu entrevista na Páginas Amarelas também. Então dá muito azar. ah. E ele diz o seguinte: precisa acabar com a polarização. Só que a polarização não é uma escolha nossa. Tá? A polarização está posta e estão polarizando contra nós. Então você falar vamos acabar com a polarização, você vai desarmar todo o povo que quer nos apoiar, que quer ir para a rua, que quer ocupar o território. Aliás, o mundo está polarizado, né? E quando tem eleição, quando tem dois candidatos, um tem que falar mal do outro. Porque se você ficar quieto, o outro é que vai para cima de você. Mas isso ele já abandonou. Depois ele resolveu visitar a embaixada dos Estados Unidos. Ele, Quando você eu está fui, falando, Edinho. isso, quando eu fui Sim. visitar a embaixada palestina, aí ele meio que esqueceu que foi até a embaixada dos Estados Unidos. O que ele foi fazer lá, eu não sei. Mas eu fui lá levar solidariedade ao povo da Palestina, né? Então ele vai se amoldando. Ele até no último debate falou assim
que ele quer um partido que recupere os valores do socialismo. Que na carta de lançamento da candidatura dele não tem uma vez a palavra socialismo, nem o combate ao sistema capitalista. São coisas da fundação do PT, do nosso ideário e tal. Mas ele vai assimilando. Isso é um dos aspectos positivos dos debates, que ele pouco a pouco vai se convertendo, pelo menos nas palavras, a novas ideias, né? E Mas Agora, eu digo ah, que, como Lula não desmente que esteja apoiando, e pessoas ligadas a ele dizem, o ministro Camilo, o ministro Haddad, todos dizem que apoiam o Edinho, embora eu não tenha visto nenhum deles aqui nos debates, é possível que o Lula, com todo direito, tenha maior simpatia pela candidatura do Edinho. Ele é uma pessoa que participou junto comigo da coordenação da campanha do Lula, que foi tesoureiro da campanha da Dilma em 2014. Ele tem títulos para presidir o PT, só precisa ter uma posição política mais concetânea com o momento que nós vivemos, de alta polarização, que precisa de enfrentamento, precisa de embates. diga, E, Guga. Rui, ainda dá para considerar o Alcolumbre e o Mota como aliados? Que você acha que o PT deveria fazer com eles? Quando o Hugo Mota apareceu como candidato, eu fiz uma observação, primeiro que achava precipitado estar definindo candidatos antes de virar o ano, antes do recesso. Segundo, que quando você apoia alguém, precisa ter alguma contrapartida política. Qual a contrapartida que Hugo Mota, cuja trajetória nasceu das mãos de Eduardo Cunha e que hoje tem como um dos seus próximos o Ciro Nogueira, qual era a contrapartida que ele nos oferecia? Ele ofereceu um terreno na Lua. O que eu chamo de terreno na Lua? A indicação de alguém do PT para o Tribunal de Contas da União. Nós já tivemos duas indicações para o Tribunal de Contas da União, os companheiros Paulo Delgado e Zé Pimentel, pessoas da melhor reputação, amplos, longe de qualquer radicalismo, ambos foram derrotados. Não que não tivessem cumprido o compromisso de indicar, mas qualquer um pode ser candidato depois. Então já há vários candidatos agora ao Tribunal de Contas. Então não sei, o Hugo Mota certamente vai manter a indicação do Odair Cunha. Não sei se ele será eleito, tomara que sim. Então, outros ofereciam apoio ao Lula na eleição, ofereciam não permitir pautas bombas na Câmara, principalmente no ano eleitoral. Nada disso foi levado em conta pela pressa de ter esse cargo tão importante no Tribunal de Contas da União. O resultado está aí, ele não está nos traindo, ele não prometeu. eh, Talvez tenha feito acordo lá naquele domingo, aquele domingo histórico, como eles disseram, mas ele disse que não, que ele disse que foi um encontro importante, mas que não achava que estava tendo compromisso de aprovar o decreto do IOF. Então, não dá para chamar de. Talvez ele tenha nos surpreendido, não traído. Agora, agora, Rui, você acha que daqui para frente esse confronto com o Congresso do governo vai se acirrar mais ou, ou é apenas momentâneo? Não, eu acho que vai ter uma tentativa agora de recomposição. E isso depende, primeiro, de alguns gestos do governo compromissado com os projetos que estão lá em andamento. Segundo, vai depender muito da evolução das pesquisas. Na votação da urgência, antes da votação do mérito, tanto Ciro Nogueira quanto o Rueda deram entrevista no Salão Verde, rodeada de deputados, pondo a faca no pescoço e praticamente rompendo com o governo, e dizendo que vão sair do governo. Eles estão avaliando qual é a melhor hora para sair. Aí tem dois elementos. Um é a liberação das emendas e o outro é a popularidade do Lula.
Se houver a liberação de emendas que está travada, mais o crescimento da candidatura da popularidade do Lula, talvez esse desembarque demore mais e talvez não seja tão massivo. Então, acho que o governo vai oscilar entre duas coisas: fazer diálogo com essa gente, tentando recompor, e, ao mesmo tempo, buscando apoio da população. O Lula precisa ir para a televisão. Em vez da gente ter uma comunicação só autocelebrativa, ter uma comunicação convocatória. Tipo, olha, eu estou propondo a escala 6 por um porque a vida não é só trabalho. Eu quero isentar vocês do imposto de renda e quero taxar os super ricos. Eu quero apoiar a redução da jornada sem redução de salário, eu vou manter os reajustes reais do salário mínimo, eu vou continuar investindo em saúde e educação, não vou retirar dos pisos constitucionais. Então você tem que ter as duas coisas. Depender só da governabilidade congressual, nós vamos nos lascar. A própria Constituição, Noblar, você conhece tão bem, diz o seguinte: todo o poder emana do povo, que o exerce diretamente ou através de ou por meio de representantes eleitos. Hoje, esse que o exerce diretamente não existe. Vou dar um exemplo. A margem equatorial. Eu sei que talvez a maioria queira explorar petróleo lá perto do Amapá, principalmente ao Columbre. Agora, custa consultar a população a respeito disso? Hoje você tem inteligência artificial, você tem internet. Por que não consultar a população? Fazer ela partícipe das decisões? As abstenções têm crescido nas eleições. O povo acha que o sistema não funciona. Agora, quem é o sistema hoje? O sistema é o mercado. O sistema é o agronegócio, que defende o status quo. Mas quem é visto como sistema pela população? O governo. O Lula é o sistema. Então, ou você diz, olha, eu preciso mudar esse sistema, mas eu preciso de vocês, se mobilizem, pensem na hora de votar, ou por que que com tantas... Você acha que o governo Lula é pior do que do inominável? Racionalmente, não. Ninguém tem publicamente dizer que está pior agora do que quando teve 700 mil mortos na Covid. Mas as pesquisas mostram que uma parte da população acha que estava melhor antes. Os fatos, a inflação era maior, o desemprego era maior, mas você pergunta na pesquisa, as pessoas acham que não. Por quê? Falta debate de ideias, falta combater o senso comum, falta dialogar mais. Por exemplo, a reforma tributária tem que ser neutra. 73 países que taxaram o andar de cima mais pesadamente subiram no índice de desenvolvimento humano. 57% da população brasileira acha que precisa taxar mais os ricos, precisa combater a sonegação e precisa fiscalizar a aplicação dos impostos. Por que a gente cede ao senso comum de dizer que não pode falar em imposto, que a carga tributária é mais alta do mundo? Até 1988, sabe qual era a alíquota máxima de imposto de renda? 45%. Tinha sete ou oito alíquotas diferentes. E a isenção de imposto de renda era maior do que a gente está propondo hoje. Então, essas questões precisam ser ditas. Não pode ficar nessa defensiva total. Ô, Rui, voltando um pouco A gente ainda, tem que terminar já pergunta, já, viu? Porque o Freixo está tá? esperando também, Marcelo. Voltando um pouco à disputa pela presidência do partido, você acha, eu sei que para um candidato, eu digo, falar sim ou não em determinadas questões é complicado, mas você acha que pode haver segundo turno, haverá segundo turno nessa eleição, não é certo que haja? Qual é o seu palpite na condição de candidato? Depende do número de votantes. Se essa cornucópia de votos artificiais
que incidiu muito no Rio de Janeiro, principalmente, ela se viabilizar, é muito difícil. Se houver algum controle, alguma fiscalização e nenhuma fraude, nenhuma compra de votos, nós vamos para o segundo turno. Muito bem, doutor Rui. Muito obrigado por mais Obrigado, essa Rui. conversa Mas e vamos adiante. o Guga não Quer- fez nenhuma pergunta para mim, acho que Fiz porque eu uma. falei do Palmeiras. Nossa, tá vendo? Não, mas olha, eu Faz. estou torcendo. Rui, em sua homenagem, eu estou torcendo pela primeira vez na minha vida pelo Palmeiras, porque é o Eu, time que eu é o vou, arquirrival do São Paulo. Eu sou eu São vou, Paulino, mas eu tô do teu lado nessa. eu vou revogar meu apadrinhamento, viu? Revogue não. Tô contigo. Um abraço, Tá gente. bom. Obrigado aí pelo Obrigado, Que espaço, é viu? Rui. isso. Um forte Agora o abraço. manifesto aí vai repercutir mais depois de sair aí, não? Tá Ah, bom. vamos ver. Um Obrigado, abraço, Rui. gente. Valeu. Obrigado a Obrigado, você. Rui.